Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2015. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia de segunda a sexta aqui na telinha da Band e no portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br, onde você pode acompanhar as reprises. No programa de hoje, no segundo bloco, nós temos o prazer de receber Nilberto Galvão, que é presidente da AFURNE, que é a Associação dos Funcionários dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas não sairemos da educação porque neste primeiro bloco nós vamos conversar com a professora e escritora Candice Azevedo, que já está aqui conosco, lançando um livro muito bonito aqui pela Caravela Cultural de José Correias Torres Neto, Cor do Tempo. Candice, o tempo tem cor? Bom dia. Bom dia, bom dia. Acredito que sim, né? Eu acho que tudo tem cor, né? A vida vai se construindo e as cores vão aparecendo e às vezes a gente sai de um cinza cor de nada e de repente chega num vermelho explosivo que faz ter vida, né? Que é justamente daí que nasce esse livro, né? Ele nasce dessa tentativa de sair construindo e percebendo a identidade do sujeito através dessas cores. E as relações, os momentos da vida da gente também tem cores diferentes, né? A época de estudante, a época de ser professora, são cores diferentes, responsabilidades diferentes, tempos diferentes, né? Isso. Esse livro, inclusive, nasceu de um tempo um pouco sem cor, né? Eu estava trabalhando, foi quando eu cheguei em Terras Potiguares, que na verdade eu sou de Campina Grande, né, na Paraíba, e aí eu comecei a escrever pela necessidade, pela urgência, quase clariciana. De se relacionar. De me relacionar e de conseguir falar, né, do mundo através das palavras. E surgiu no blog, né, a ideia? Isso. Você pode dizer o endereço? Posso, sim. http dicenogueira.wordpress.com, né, então... Apesar de ser das letras e trabalhar com gêneros textuais e tal, mas eu nunca fui uma pessoa tão crente nessas coisas da internet, né? E aí eu comecei a escrever meio pela necessidade de conversar e falar sobre o que eu pensava, e comecei com um blog que eu, inclusive hoje em dia, digo aos meus alunos, é um grande exercício de escrita, né? E aí a coisa foi tomando forma sozinha, né? E de tanto escutar, de tanto perceber que os textos poderiam falar mais do que apenas no blog, saiu esse livro, né? E o feedback é importante para ganhar a força, a coragem de publicar, não é? Com certeza. Quando alguém comenta um texto seu, isso te dá isso muda alguma coisa no que diz respeito à cor daquele texto, né? Exatamente. E o bacana é que você vai vendo que aquilo vai lhe definindo, né? Lhe definindo primeiro em termos de identidade, né? Depois como escritora, uma escritora que está nascendo assim, sem se perceber tão escritora assim, né? Então acho que é um livro que ainda nasce no meio de muito encantamento, né? Eu acho que a gente precisa sempre... Eu tinha um professor no tempo da universidade... Da graduação, em Campina Grande, na UFCG, chamado Helder Pinheiro, né, a quem eu devo muitas honras, que ele costumava dizer que a literatura precisava causar na gente um estranhamento. Né? Então, acho que a gente precisa se estranhar com as coisas, a gente precisa se estranhar com as coisas ruins e as coisas boas que acontecem, né? E com o texto também. Será que é por isso mesmo que a escrita, as grandes inspirações se dá no tempo cinza? Talvez, muito provavelmente, né? Mas aí a gente vai trabalhando isso e o legal foi que eu consegui, aos poucos, ir percebendo que eu, dentro desse processo de estranhamento, eu ia definindo um estilo, né? Então, acaba percebendo nos textos uma urgência muito grande, uma necessidade muito grande de escrita, uma brincadeira com a linguagem, né, que às vezes lembra um pouco Guimarães Rosa. Estou vendo aqui, mareando. Isso, né? As desnecessidades do mundo, né? Como eu coloco aí um texto chamado A Flor de Diadorim, né? Ou então a urgência, as frases curtas dos textos de Clarice Lispector, que parece que saíam, né, sem ela esperar.
E tem também, me parece, eu quando converso com os escritores, sinto que alguns escritores, ele tem aquele tempo de escrever e aquele tempo é uma necessidade, não tem outro jeito de não colocar no papel aquilo que se manifesta em sua alma, e a inquietação vem, e como se fosse uma lágrima na hora de chorar, ele sai, um sorriso na hora de sorrir, e ele sai inevitavelmente. É assim? É interessante. Eu, como professora de literatura, né, eu sempre tive uma visão um pouco cética quanto a isso, né? Eu sempre achei... Que era transpiração. Era. E que também não deixa de ser, claro. porque você parte daquilo ali, mas você precisa trabalhar aquilo que você está produzindo, claro. né? Mas, para mim, sempre aconteceu a coisa meio de solavanco, né? Então, tiveram textos que surgiram numa tarde, 3 textos de temas diferentes, né? A partir do momento em que eu estava fotografando e visualizei naquele lugar padres, como eu digo no agradecimento, né? Padres de batina levantada, correndo atrás de uma bola, né? Enquanto as freiras estavam todas enlouquecidas, né? Torcendo. Então, essa questão, né, que alguns chamam de inspiração, né? Mas eu gosto de chamar de mote. Esses motes, eles aparecem e eles se fazem sozinhos. E às vezes ficam vida. gravados na retina, né? No pensamento. É verdade. Eu queria, olha, tem aqui, a história de um quintal. Você é muito jovem, quando você era criança ainda tinha quintal, porque os quintais desapareceram com apartamentos. É verdade. Você tem uma lembrança de um quintal? Eu tenho que lhe dizer que eu acho que eu ainda tenho uma vida um pouco encantada. Então, eu ainda tenho uma casa com quintal, e com jardim. Que coisa bacana. E esse texto é interessante porque ele nasceu de uma observação, né? De 2 seres estranhos, aparentemente estranhos, tão diferentes, que ninguém acreditava e que de repente se apaixonam, né? Magnólia e Tutuca, né? Que na verdade é uma referência a uma lagarta e é uma referência a uma tartaruga, né? Que estava com um pouco de problema de identidade. Então, são as observações que vão se construindo e que vão fazendo o texto se tornar texto. Quem são suas inspirações? Quem são os escritores, os poetas? É Clarice? Com certeza. Eu adoro, eu acho que... Eu li um livro fantástico na minha vida, que se chama Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, né, da Clarice Lispector. Então, é um livro que para mim é muito importante, vamos dizer, um livro de cabeceira, né? Além da Clarice, eu sempre gostei muito do Guimarães Rosa, justamente por essa brincadeira com a linguagem, essa construção viva, né? E a língua portuguesa é muito rica nisso, né? Isso, ela parece um rio, você lê um verso de um jeito, depois você relê o verso, ele tem um outro encantamento, uma outra cor, já que você gosta dessa imagem. Ele diz sozinho, né? E o interessante é que esse livro, ele traz essa história da cor que você está retomando, ele traz essa história da cor, mas ele também traz todo um trabalho, do ponto de vista gráfico, inclusive, que ajuda no processo de compreensão do livro como um todo, porque você toca, ele tem texturas, ele tem todo um trabalho gráfico em cima de uma produção em aquarela, né? Então, foi uma coisa que eu primei muito. Está muito bonito. E eu queria lhe perguntar justamente sobre isso. O seu blog é Dice? Dice Nogueira. Então as pessoas lhe chamam no cotidiano de Dice e não ou chama de Candice? Não, na verdade chama Candice. Chama, né? Candice. Minha querida, eu queria lhe perguntar, você que começou escrevendo no blog, na internet, e depois você vê agora o seu livro, o seu nome, sua marca, que agora você não é mais só escritora, você ganhou, aliás, só professora, ganhou um outro sobrenome, você agora também é escritora. Isso. E aí você sente esse cheiro de tinta ainda e ler no papel. Tem uma cor diferente nessa leitura? Tem. Eu sempre costumo dizer que eu sou uma mulher de rituais. Então, assim, para mim é muito ritualístico isso. De você pegar o livro, você abrir, você tocar, né? Você toca nas palavras, você toca
no papel, né? E isso vai ganhando, você vai se envolvendo com o texto a partir do momento em que você entra em contato com ele, inclusive do ponto de vista físico, né? Então, é um texto que fala muito dessa coisa da sinestesia, do toque, da percepção, do olhar, daquilo que normalmente as pessoas não olham, né? Não percebem. Então, eu acho que o fato de ser o livro em si, né, do ponto de vista material, né, e não apenas virtual, tem algo de mágico, né? Eu até, inclusive, sábado estava num evento aqui em Natal e a gente falando sobre essa coisa da literatura paraibana aqui em Terras Potiguares, né? E eu dizendo que eu acho que eu ainda estou no momento do encantamento, né? Porque para mim tudo isso passa muito pelo encantamento, o encantamento pela linguagem, o encantamento pela superação dessa linguagem, né, pela organização, né, de um trabalho em que não foi apenas eu que trabalhei, mas o Renilson, que foi o responsável por toda essa parte gráfica belíssima. Vamos falar um pouquinho sobre a parte gráfica no próximo bloco, ok? Com certeza. Peço licença a você, aos nossos telespectadores. Voltamos em um minuto, ainda com a escritora Candice Azevedo. O intervalo é pequeno, a gente já volta. De volta ao programa Conexão Potiguar, lembrando a você que no próximo bloco, no terceiro bloco do programa de hoje, nós conversaremos com o presidente da FURNE, Nilberto Galvão. Neste bloco nós continuamos conversando sobre literatura com a professora que está aqui conosco, Candice Azevedo, lançando esse livro bonito, Cor do Tempo. A capa é um espetáculo à parte. Professora, queria que a senhora, neste bloco, nos falasse um pouquinho do projeto gráfico, e parece que tem uma conexão entre o nome do título e o projeto gráfico aqui com as cores do tempo, separando os capítulos, é isso? Isso. Na verdade, eu pensei em um livro, né, em que toda essa parte gráfica também falasse, né? No bloco anterior a gente falava sobre essa questão, né, do texto virtual, né, e o que é que dá, vamos dizer assim, mais prazer, né, para o escritor, se esse texto virtual não seria o suficiente. E aí hoje a gente percebe que o texto, do ponto de vista físico, né, o livro propriamente dito, ele possibilita algumas coisas em termos de organização, né? Então, a gente encontrou uma pessoa muito bacana, né, o Renilson, lá na UFRN, que ele fez um trabalho muito bonito com aquarela, né? Então ele pintou realmente à mão e ele tentou dividir o livro em 3 blocos de uma forma que... Tentando mostrar aqui, se eu pudesse mostrar na minha câmera. Pois não, professora, Isso. pode seguir. E aí ele tentou fazer um trabalho, por exemplo, aí a gente tem um terceiro bloco do livro que vai falar sobre a noite, né? Então um cavalo, né, desbravando, aquele cavalo empoeirado que chega e sai arrebentando tudo, né? Como todas as coisas na nossa vida que nos arrebentam, nos avassalam e nos reconstroem. Então, ele foi tentando dialogar com os textos e foi fazendo todo esse trabalho bacana em termos de aquarela. E isso vai dar origem a um livro dividido em 3 blocos. Né? Me fala, você quer falar um pouquinho dos 3 blocos? Com certeza, né? Vamos lá, o Fernando Cata Preta vai dar um jeito do telespectador ver a capa inteira do livro na tela, coisa linda aí. Nossa, que lindo. Vamos lá. Então, nós temos um livro dividido em 3 blocos, né? Amanhã, à tarde e à noite. Né? Amanhã, né? Azul da Cor do Sol, então são os textos ensolarados, são os textos inocentes, justamente do momento do encantamento, do tipo de uma senhora de 70 anos que vê pela primeira vez o mar e se entrega às águas do mar, né? O mar vai e sai, né? Envolvendo essa mulher, quase numa dança erótica. A doçura de um banho salgado, né? Pois é, então essa coisa da descoberta realmente. Depois a gente vem com o segundo bloco, que é A Tarde Chovendo Lilás, né? São os textos melancólicos, é o momento em que se para, que se reflete, né? Em que a gente tem... E que cor é isso? Não é cinza, é? Não, ele já está ficando lilás, porque é algo que vai voltando para dentro, né? E aí a gente tem a história, por exemplo, de uma estátua que está ali parada, louca para sair do lugar, bronze, escura, né? Mas que tem uma réstia de sol que faz ela ter mais vontade ainda de se movimentar e ela não consegue, né? Então, é um momento realmente de parar, de pensar, de refletir,
para dar origem a um momento de construção que é justamente o terceiro bloco, que a tem noite, que cor. noite de sangue furta-cor. Então é o momento em que as cores explodem, né? É o momento em que todo aquele processo de construção de identidade acontece. E aí é o momento em que aparecem encantamentos, sereias, né, que se encontram no mar. É o momento em que aparece um outro texto chamado Marginal Romântico, né, aquele homem que é aparentemente bravo e tal, mas que carrega uma tatuagem de flor no braço. Olha, eu fiquei curioso, queria que a senhora escolhesse, nosso tempo está se esgotando. A televisão, assim, quando começa a ficar bom, acabou. Leia alguma coisa para a gente terminar o programa, claro, ouvindo aqui o texto, para o telespectador ter uma ideia do texto, da qualidade do texto da professora, escritora Candice Azevedo. Vamos lá. Eu vou escolher... E já aproveito para eu terminar o programa, aliás, o bloco com a sua leitura, dizendo que no próximo bloco a gente conversa com o Nilberto Galvão. Vamos lá, professora Candice. E um convite para o lançamento dia 26, né? Aonde? Dia 26, agora de junho, no Salão de Nalva, lá na Ribeira. Na Ribeira, estaremos lá. Com certeza, estaremos esperando. É um texto do terceiro bloco, né, do Sangue Quente, que diz o seguinte: um animal sentimental é sempre um animal. É, antes de tudo, instinto e sobrevivência. Ele fareja as presas e busca o alimento até por dentro das pedras e entre as árvores das florestas escuras. Corre em disparada com seu pelo macio e reluzente. Sua respiração ofegante torna-se contida em leves espaços de um tempo ruminado, feito grama em boca de touro. Sou um animal que sente. Rumino o mato verde que cresce entre os destroços jogados no quintal. O desejo da presa é despertado só em sentir o cheiro de sangue que pulsa e que deixa a boca vermelha, comestível, degustável, engolível até o último pedaço. E aí, pessoal, sintam-se convidados para o lançamento. Vamos lá, que dia e hora? Dia 26, às 19 horas, no Café Salão da Nalva, lá na Ribeira, certo? Que nós vamos ter um evento bem bacana, né, com outros artistas, inclusive o lançamento do livro Cor do Tempo. Cor do Tempo, todo mundo convidado. Vamos a um rápido intervalo e a gente já volta.